Olá, iniciando aqui essa live de hoje, muito alegre, muito feliz em estar começando essa semana aqui pelo Facebook, pela minha página aqui do Facebook, Luciana Monteglione, terapeuta integrativa. Terapeuta integrativa. É assim que eu me denomino há mais ou menos uns 10 anos, por entender que as práticas integrativas é que fazem com que o processo terapêutico seja bem mais efetivo. E hoje eu tô começando aqui essa semana da terapia integrativa. Vou falar com vocês sobre o que é ser um terapeuta integrativo, o que é ser um terapeuta que integra técnicas, que integra ferramentas no tratamento. Eu vou falar aqui com vocês sobre algumas técnicas terapêuticas, vou falar sobre como eu trabalho, nesses mais de 15 anos aí que eu atendo como terapeuta integrativa. Na minha caminhada de formação, que vem 10 anos antes, eu comecei a me formar nas terapias, né? E antes de começar a trabalhar como terapeuta, de forma profissional, eu já fazia, essas formações, muito mais de 10 anos atrás, eu já comecei a fazer as formações lá no passado, e aí quando eu tomei a decisão de me tornar uma terapeuta, de começar a atender, os clientes como terapeuta. Então, faz muito tempo que eu tô nessa caminhada aí. Eu sou uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa, vou falar um pouco de mim. Sempre estudei muito o lado esotérico, o lado holístico, o lado místico, a espiritualidade, as ciências, antigas, que são a base também do meu trabalho terapêutico, como a radiestesia, por exemplo, Eu sou uma radiestesista, eu estudo radiestesia há mais de 30 anos, Muito mais, desde pequena. A base do meu trabalho sempre foi a radiestesia, os diagnósticos que eu faço, as indicações de tratamento, todos são feitos através da radiestesia. E aí eu fui conhecendo as outras terapias, os outros tipos de terapias holísticas na época, ou na época ainda eram terapias alternativas, Se chamava assim, era uma alternativa ao que a medicina tradicional podia oferecer pra gente. Então as terapias, elas de uns, acredito que 10 anos para cá, que começaram a ficar mais conhecidas, as pessoas aceitarem mais, essas terapias que tratam mais da parte energética, que lidam com o corpo físico, mas de uma forma energética, vendo o indivíduo de uma forma integral, de uma forma maior, do que só compartimentados pedaços do corpo, como as medicinas tratam, Então, o que acontece? Por que a gente chama de integral, de integrativo? É quando a gente vê o indivíduo, o ser a ser tratado, como um todo, como um ser integral, Como corpo, mente, coração, emoções, psique, espírito, energia, não só como um corpo físico que é
é dividido em partes, né? Então, um médico trata do coração, outra especialista trata do pulmão, outro especialista trata do estômago, outro especialista trata da cabeça, né? Não, e hoje a medicina, inclusive, também existe de forma integrativa, já tem os médicos integrativos, né? Então, assim, é muito bacana, é muito lindo isso, como tudo isso evoluiu e se integrou, né? Hoje nós terapeutas somos aceitos, né? E já somos reconhecidos, inclusive, pelos órgãos, né? Governamentais. Então, enfim, as terapias não são uma coisa supérflua, as terapias são uma coisa necessária. Fazer terapia, passar por um processo terapêutico é muito necessário para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa cura pessoal, para a nossa cura total, né? Do nosso corpo, como eu já falei, integralmente, né? Porque não dá pra gente pensar em tratar uma doença que está no corpo físico sem considerar que existe um emocional ligado a isso, sem considerar que existe uma mente ligada àquela doença, que tudo começou antes, né, de ir para o corpo físico. As doenças começam onde? Na mente, né, nos corpos extrafísicos, né, além do corpo físico, no corpo emocional, né, no nosso emocional, e depois ela se instala no físico. Então é de fora para dentro e não de dentro para fora, né, que as coisas acontecem. E é assim que nós, terapeutas integrativos, e que as terapias integrativas tratam. A gente olha para você, a gente olha para o cliente de uma forma integral, total. A gente vai fazer as perguntas para você quando você vai para o consultório de um terapeuta integrativo. Ele vai fazer as perguntas assim: você chega, porque eu tenho um problema físico que não cura faz tempo e eu já fiz de tudo, já fiz tudo quanto é tratamento. A gente vai perguntar como é que está o seu emocional, a gente vai fazer algumas questões que vão fazer com que você nos traga dados, né, de que como começou isso no seu emocional, como é que está a sua vida profissional, como é que está a sua vida familiar, como é que está o seu trabalho, como é que são as suas relações interpessoais, como é que são as suas relações íntimas, afetivas, como é que são, como é que é o seu temperamento, como é que é o seu jeito de agir e reagir às situações. Tudo isso, pra gente, é mais importante do que a dor que você tá no seu corpo físico. Porque a gente sabe que tratando toda essa parte que envolve a sua doença física, todas as partes que estão ligadas a isso, todos os sentimentos, sensações, crenças, padrões, emoções, pontos de vista, comportamentos dos outros, de outras situações e pessoas, é que trazem essas dores físicas para você muitas vezes. Claro que muitas vezes é um fator genético, muitas vezes é um acidente, muitas vezes é uma coisa além, mas na maioria das vezes uma coisa que está somatizada no seu corpo, que virou uma doença, que virou um desequilíbrio e que está te incomodando, na maioria das vezes ela começou há muito tempo atrás, não foi agora, né? E ela se instalou e assim, dores quando se instalam, tem duas coisas: ou você vai procurar as causas e tratá-las de uma forma convencional, né, tomando remédios, fazendo alguns tratamentos convencionais, ou você vai procurar um terapeuta integrativo, vai procurar as terapias integrativas que vão te tratar de uma forma diferente, porém que nunca deixam de estar associadas ao seu tratamento de saúde que você já faz. Então, nós terapeutas não somos médicos, nós, portanto, não receitamos remédios, nós não fazemos isso, né? Isso cabe aos médicos. Nós simplesmente indicamos tratamentos, né? E que fazem efeito e que auxiliam e que muitas vezes têm um efeito muito melhor do que os remédios usados usualmente, né, alopáticos, enfim, com menos efeitos colaterais também. Então a gente associa,
né? A gente associa, por exemplo, a aromaterapia, a gente associa os florais, né? A terapia floral, a gente associa terapias que vão cuidar diretamente do seu emocional, que são várias elas, né? Que trabalham com crenças e padrões, que fazem com que você não consiga expandir a sua vida, sair de onde você está e seguir realmente aquilo que te faria feliz, que te traria felicidade. Então, muitas vezes a gente faz um tipo de tratamento com a pessoa, a gente faz uma sessão terapêutica e a pessoa desbloqueia uma crença e um padrão comportamental que estavam ali a vida toda e que não eram realmente dela, muitas vezes é de outras, né, de outras pessoas, que ela copiou. E aí ela tinha aquele tipo de dificuldade, aquele tipo de comportamento limitante para a vida dela. E numa sessão, em 2 ou 3, num tratamento, durante o processo de tratamento, a pessoa simplesmente se livra daquilo. E aquela dor que ela tinha no corpo físico some como por encanto. Por quê? Porque estava ligado a um padrão de comportamento, ligado ao emocional, ligado ao psíquico dela, ao mental, enfim, ao energético. Então, tudo isso faz parte dos tratamentos com as terapias integrativas. E são várias delas, né? Eu falei algumas, falei da radiestesia, que é uma dos meus estudos muito profundos da minha vida inteira. Eu trabalho com radiestesia sim há 30 anos, estudo, trabalho, me aprofundo. Desde muito nova eu comecei a fazer esses estudos em radiestesia, sempre me interessei. Os cristais, as pedras, que também esses desde pequena eu convivo, né? Eu tô sempre com eles, tô aqui, olha, sempre com os cristais comigo, onde você, se você me acompanha, você sabe que eu falo muito deles e atendo e trabalho e dou cursos, né? Porque são muito curativos, muito curativos. Os cristais são curativos, né? Não são só simplesmente coisas energéticas, não, ou são só coloridinhos, não, eles são uma forma de tratamento curativo. Isso eu posso falar por mim e por muitas pessoas que passaram pelos meus consultórios, pela minha vida de terapeuta até hoje. Pessoas, plantas, animais, enfim, casas, ambientes, tudo, né? Então, o que mais que eu posso falar para vocês? As barras de Axis, por exemplo, né, que são Axis Consciousness, é uma terapia energética, né, é uma ferramenta terapêutica, né, a gente não chama de terapia, mas a gente chama de ferramenta, né, de expansão de consciência, que sim, através de comandos e processos verbais e de toques, né, no corpo, a gente consegue liberar, né, crenças, padrões, implantes, enfim, comportamentos. Que mais? Theta Healing, que também trabalha com crenças limitantes, padrões, energética. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, gente, dá para fazer à distância, tá? Muitas das terapias dá pra gente fazer à distância, tá? Com exceção das barras de Axis, né? Essa não dá para fazer à distância, porque você tem que tocar o corpo, né? Uma pessoa tocar a outra. Mas os processos verbais, sim. Isso sim, dá pra gente fazer à distância, que são comandos quânticos, né? Que a gente usa, que são maravilhosos. Que mais? O Reiki. O Reiki é bem conhecido. O Reiki é uma terapia de imposição de mãos, né? Que trabalha com a energia de cura do universo. Então, a gente se coloca como um canal de energia de cura do universo e a terapia é feita curativa, regenerativa, maravilhosa. O Reiki é maravilhoso. Todas as terapias são maravilhosas, né? Tem muita coisa para se falar. Durante essa semana toda eu vou falar para vocês sobre várias das terapias, várias das aplicações, como fazer diagnóstico, o que eu, né, nessa minha experiência toda uso mais pro emocional, o que eu uso mais para prosperidade, o que eu uso mais para desbloqueio
de padrões comportamentais. Então, eu vou falar tudo isso para vocês e eu espero que vocês assistam, né? Essa é a minha primeira live e vai ser até o dia 4 que eu vou fazer, então vai ser até sábado. Eu vou estar aqui todos os dias, com muita alegria, falando sobre as terapias integrativas. E se você quiser deixar os seus comentários aí, pode deixar. Se quiser entrar em contato comigo aqui pelo Facebook, na minha página, Luciana Montelioni, terapeuta integrativa. No Instagram também, deixa uma mensagem para mim, me chama, que a gente conversa, ok? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu espero ter contribuído, espero que vocês gostem do conteúdo que eu estou entregando, dessa semana gostosa que nós vamos passar aqui juntos, falando sobre esse tema que é tão íntimo para mim, né? Que eu já faço, já convivo há tanto tempo com as terapias, né? Como eu disse, algumas na minha vida quase toda e outras depois que eu comecei aí a trabalhar profissionalmente. Então, eu agradeço você que está aqui, você que assistiu, você que está assistindo. E amanhã a gente se encontra às 18 horas. Vamos falar mais sobre terapias integrativas. Cada dia uma coisa nova para você saber mais sobre esse trabalho maravilhoso que ajuda, auxilia e transforma tantas vidas. E transformou a minha também e continuará transformando. Gratidão. Aqui, Luciana Montelioni, terapeuta integrativa. Gratidão.